Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciando com esta celebração, a abertura desta grande semana que inicia amanhã, com a grande solenidade da bênção e da procissão de Ramos, fazendo memória a entrada de Jesus em Jerusalém, sendo aclamado e reconhecido como o Rei de Israel, o Filho de Davi, aquele que veio em nome do Senhor para resgatar o mundo do pecado. Claro que durante a Semana Santa, nós como cristãos católicos, é a semana mais importante dentro da liturgia católica, uma vez que nós estaremos celebrando os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar a abertura da Semana Santa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém significa celebrar a entrada de Jesus em nossos corações. Jesus, ele quer exatamente que nós coloquemos em nossos corações não mais ramos e mantos, mas amor, paz, harmonia, para que ele possa fazer dele o seu verdadeiro trono. Embora sabemos que, mesmo reconhecendo Jesus como o enviado de Deus, nem sempre nós somos fiéis aos seus ensinamentos. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele é reconhecido por todos como o Messias. Aquele povo que havia em Jerusalém, que muitos deles eram seus seguidores, clamaram Hosana nas alturas, reconhecendo o seu reinado como verdadeiro rei de Israel, mas a mentalidade do homem, ela é muito fraca. A mentalidade do homem se deixa levar muito mais pela indução das coisas do mundo do que do próprio Deus. Livremente, aquele povo reconheceu Jesus como rei, porque estenderam mantos e ramos por onde ele passava, aclamando o filho de Davi, Hosana nas alturas. Mas aquele mesmo povo se deixou iludir pela mentalidade de outros, que não acreditaram, que não aceitaram Jesus como rei, que não buscaram viver as verdades que ele havia pregado, que ele havia anunciado. E aquele povo, na sua fraqueza, se deixou levar pela mentalidade daqueles que se achavam os poderosos do tempo, principalmente os sumos sacerdotes, os anciãos, os escribas e muitos deles os fariseus, que induziram aquele povo a aclamar e pedir a Pilatos que o condenasse, que o matasse numa cruz. O mesmo povo que gritou Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, foi o mesmo que gritou: fora, crucifica-o, solta-nos Barrabás. Que essa é a mentalidade humana desde os primórdios. Que uma vez que a humanidade preferiu escolher o caminho do pecado, o caminho das trevas, o caminho do mal, ela vem praticando isso ainda em nossos tempos. E vai continuar praticando, porque nós não aceitamos de fato esse reinado de Jesus em nossa vida. Nós o reconhecemos como Filho de Deus, nós o reconhecemos como o Messias, nós o reconhecemos como Rei de Israel,
mas no nosso dia a dia, nós ainda continuamos a pedir a sua crucifixão, a sua condenação, quando nós deixamos de colocar em prática os seus ensinamentos, todos os seus preceitos. Veja, meu irmão, minha irmã, que essa é a imagem que nós temos de Jesus, a imagem de um Jesus sofredor, de um Jesus renegado pelo povo. E esse sofrimento e essa renegação ainda permanece e perdura para sempre, por causa das nossas falsas atitudes, das nossas falsas condutas, da nossa falta de testemunho. Não basta apenas com a boca louvar e reconhecer Jesus, é preciso se revestir dessa presença de Jesus na nossa vida. E essa semana traz para nós essa oportunidade, para nós refletirmos e meditarmos sobre os mistérios da sua paixão e fazer de fato, aquele sério propósito e compromisso de seguir fielmente os seus ensinamentos. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós nos deixamos levar por outras mentalidades. Jesus, quando passou entre nós, anunciando a palavra, anunciando o caminho da salvação, ele sempre nos advertiu: cuidado, outros virão em meu nome dizendo que sou eu, mas não os sigais. Outros usarão do meu nome para poder perseguir, para poder condenar, mas não lhes dei confiança. E às vezes, meu irmão, minha irmã, nós estamos muito mais aptos a seguir aquilo que o homem diz, ou seja, aquilo que o mundo apresenta, do que aquilo que Jesus nos mostrou através da sua vinda a este mundo. Veja que a primeira leitura que nós acabamos de proclamar, tirada aqui do livro dos Reis, do profeta Isaías, que é considerado o terceiro hino ao servo sofredor, ele mostra para nós esta imagem. Mas a imagem que mais nos chama a atenção de Jesus, que nós podemos muito bem colocá-la na pessoa de Jesus, encontra-se tanto na primeira leitura, na segunda e nessa narrativa da paixão de Cristo, que é o servo sofredor, que é aquele que se calou diante da perseguição, porque foi para isso que ele veio. Jesus já estava ciente de tudo aquilo que iria lhe acontecer. Ele jamais desviou o seu rosto, jamais desviou os seus passos do caminho que Deus havia traçado para ele. Mas aqui nós temos que observar o seu silêncio, um silêncio interior, porque Jesus, ele tinha consciência de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele tinha consciência de que ele estava sendo entregue nas mãos dos homens, ele tinha consciência do seu sofrimento, ele tinha consciência da sua morte, ele tinha consciência que depois ressuscitaria, e ele tinha consciência que ele estava sendo entregue por causa da inveja, da soberba e da ganância do poder do povo. Por isso Jesus se cala, Por isso Jesus se volta somente para o Pai. Ele aceita, de uma forma espetacular, assim vamos dizer, tudo aquilo que era a proposta de Deus para a sua vida. E isso para nós deve ser também um momento de incentivo a aceitar os propósitos de Deus, trilhar com fidelidade aquilo que Deus nos pede, o caminho que Ele traça para nós. Não que nós possamos escolher o caminho, Deus já nos colocou no caminho
basta a gente seguir para poder reconhecer a sua presença, né, na nossa vida, em nossos corações. Durante esta Semana Santa, né, o auge da Semana Santa é exatamente o Tríduo Pascal, que começa na quinta-feira, quinta, sexta e sábado. Na quinta-feira, aquele grande momento da celebração da Eucaristia, quando então é instituído pelo próprio Cristo o sacramento da Eucaristia, o sacramento do sacerdócio, né? O sacramento da caridade, para mostrar que Jesus veio para nos dar o amor, para nos dar a paz, para nos dar o alimento que nós necessitamos para a nossa caminhada. Na sexta-feira, aquele momento crucial da vida de Jesus, quando ele, olhando e erguendo os olhos para o céu, ele diz: tudo está consumado. Ou seja, a vontade de Deus, Pai, foi realizada. E ali então ele se entrega pela nossa salvação, derramando, né, todo o seu sangue para nos purificar, para nos dar vida nova. E no sábado, momento da explosão da alegria, quando a igreja celebra a mãe de todas as vigílias, que é a celebração mais importante, né, da Igreja Católica, que é a celebração da Vigília Pascal, quando então, saindo das trevas da morte, entramos na graça da luz da ressurreição, para que nós possamos viver esses momentos, né, na busca desta passagem do velho homem para o novo homem, para a nova criatura, com a Páscoa do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é sempre oportuno nessas ocasiões a gente relembrar que a Semana Santa não é momento de sair das nossas comunidades paroquiais. A Semana Santa não é um momento de tirarmos feriado prolongado, de fazer festinha, de oferecer churrasquinho. Não. Semana Santa é o momento em que nós, cristãos católicos, homens e mulheres de fé, iremos de fato acompanhar os últimos instantes de nosso Senhor Jesus Cristo sobre esta terra, para que com Ele nós possamos entrar na glória da ressurreição. Então fica aí, né, para nós já neste momento esta exortação. Vamos fazer bem a nossa Semana Santa, vamos nos colocar na presença do Senhor, vamos pedir a Ele que Ele entre, não mais em Jerusalém, mas que Ele entre em cada coração, que Ele entre em cada lar, e que cada coração, e que cada lar abra-se para que Ele possa entrar como verdadeiro Rei, para que você possa se colocar na presença dEle, para que você possa estar diante dEle, né, suplicando pela humanidade, a humanidade que está tão dispersa, a humanidade que está trilhando cada vez mais o caminho do mal, o caminho do desamor, o caminho do pecado, o caminho do ódio, para que Jesus possa de fato resgatar e fazer de nós um só coração e uma só alma. Então, iniciando bem a nossa Semana Santa, vamos abrir o nosso coração e vamos pedir ao Rei, ao Filho de Davi, que Ele entre e que Ele reina e perdure para sempre em nossas vidas e em nossos lares. Abramos o nosso coração, peçamos a Ele esta graça no dia de hoje.